Então. Vai. Puxa pro lado, vai. Essa roda tocando de roda. Só vai mobilizar? Não, derrubar. Ai, tu vê. Ah, mas derrubar não. O diabo do seu lado, mano. Olha ele pra mim. Não, olha. Por você da frente aí, caramba. Nariz tampando aqui. Ai! Ele não tá no pé, meu irmão.